Privilégio de poder voltar, com alegria estar com os irmãos, rever pessoas tão queridas como o pastor David. Juan está aqui também, foi para o sertão com a gente, apaixonou pelo sertão. Cadê o outro menino? Não veio? Tá ali. Bom revê-los, privilégio para mim. E contar um pouquinho daquilo que a gente está vivendo, mas principalmente compartilhar da palavra, irmãos, e falar um pouco da necessidade do sertão nordestino, e desde já dizer da minha alegria de estar num culto e ser tão abençoado desde já. Chegar num culto de oração e ter rock and roll não é para qualquer um, não é qualquer igreja que toca, não. Estou muito feliz, estou muito esperançoso no Senhor, daquilo que o Senhor vai falar ao seu coração e daquilo que você vai responder para Ele nessa noite. O mais importante nessa noite, irmãos, é que não é só que os irmãos aprendam alguma coisa a respeito do reino de Deus, do Ceará ou da palavra. O mais importante nessa noite é que os irmãos decidam alguma coisa em direção à vontade de Deus para as suas vidas. Porque quando nós decidimos alguma coisa, nós estamos caminhando para alguma direção. Quando a gente não decidimos nada, nós estamos parados. E o Senhor nos quer em constante movimento. Amém? Que a sua vida seja um movimento em direção ao propósito de Deus para você. Amém? Eu estou com a minha esposa, Camila, essa loira maravilhosa, linda, de cabelo novo. E nós estamos felizes de estar um tempo na nossa região, perto da nossa família, perto dos nossos amigos, das igrejas que nos abraçam. E é muito importante para nós, irmãos, tem sido tão precioso esse tempo. Quando a gente está distante, a gente valoriza tanta coisa pequena que a gente não dá valor quando a gente está aqui, viu, pastor? Tem coisa que é tão pequenininha que a gente nem se importa. Tem coisa que é tão gostosa como um friozinho, que a gente só dá valor quando a gente está lá nos 45 graus, 50 graus, lá do sertão. O pessoal de lá está desesperado, porque lá está fazendo 21, 22 graus, eles estão lá, vale meu Cristo, quando é que vai embora esse frio danado? Eles estão todo agasalhados, de touca, de luva, porque lá não faz frio assim. No mínimo é 25 graus, não passa disso, 25, 26 graus. Menos que isso para eles, eles já estão desesperados. E nós estamos assim, orando para que o Senhor conserve esse friozinho, para quando a gente chegar lá, a gente continuar em paz. Abra sua Bíblia, querido, Hebreus capítulo 12, versículo 1. À medida que nós formos compartilhando, eu vou compartilhando daquilo que Deus tem feito lá. Hebreus 12, 1. O texto é bem conhecido. Quando os irmãos abrem, nós estamos na região do Cariri, como o pastor falou. Essa região é composta por várias cidades e ao todo vai se somar o número de 1.200.000 pessoas, mas isso espalhado por muitas cidades, algumas macro cidades como Juazeiro do Norte, que talvez seja muito conhecida pelos irmãos por conta do Padre Cícero, por conta das romarias. Nós estamos morando na cidade de Missão Velha, que fica a 20 quilômetros de Juazeiro do Norte, e temos trabalhado com igrejas também dentro da cidade de Juazeiro do Norte. Tem uma igreja em processo de revitalização. Essa igreja passou por uma divisão muito grande, e restou apenas 12 pessoas de uma mesma família, e nós estamos lá trabalhando com esse processo de revitalização. Além dessa igreja, nós estamos na cidade de Barbalha, que fica a 15 quilômetros de Juazeiro. Lá há uma igreja que existe há mais de 8 anos e nunca passou de 33 membros. Eles chegaram ao 33 e estacionaram no número 33. Foi uma igreja construída para fazer um prédio grande, bonito, mas eles fizeram uma laje, um terreno baixo,
E com a laje eles pararam a obra. Eles simplesmente fizeram a laje e reuniam-se embaixo, num buraco do terreno, pastor. Ninguém via a igreja. Na avenida principal não tinha nome de igreja, não tinha nada. Estava lá abaixo no terreno, a laje no nível da rua e a igreja reunida embaixo, escondida. Há 8 meses nós chegamos, e antes de nós chegarmos já estava lá o pastor Marcos trabalhando com essa igreja, e ele resolveu tomar o desafio de subir o templo. E para a glória do nome de Jesus, nós levantamos as paredes, cobrimos com o telhado, e hoje tem um templo. Tem 33 membros, mas esses 33 membros têm um templo hoje construído, inacabado ainda, para 350 pessoas se reunirem e adorarem o nome de Jesus. Nós cremos na transformação daquela cidade. Foi um passo muito ousado, pastor. A gente chorava, a gente ficava mal. Chegava a hora de pagar, não tinha dinheiro para pagar, ia botar o telhado porque teve um período de chuva, parecia que ia alagar tudo, não tinha como pagar, não tinha como botar o telhado, e o moço do telhado falava assim: eu só vou trabalhar se vocês pagarem até meio-dia. E era R$1.200 para pagar até meio-dia. Eu me lembro de um desses dias, e o pastor Marcos falou assim: pode trabalhar que meio-dia o dinheiro está na sua mão. Não tinha de onde tirar, não tinha de onde vir, não tinha onde recorrer. E deu 10, e deu 11, a gente orando, conversando com parceiros, com amigos, e um dos amigos dos parceiros entrou em contato com o pastor: pastor, olha, eu fiz o depósito para o senhor aí, nós juntamos aqui uma oferta, entrou um depósito aí, vê se realmente caiu. E quando o pastor foi ver, tinha R$1.500. Meio-dia ele foi lá e deu dinheiro na mão daquele homem que estava construindo, e ele terminou de fazer o telhado. E graças a Deus, de milagre em milagre, de fé em fé, a obra do Senhor tem avançado naquele lugar. Nós carecemos muito da oração dos irmãos. São apenas 6% de evangélicos naquele lugar, irmãos. Numa região de 1.200.000 pessoas, 6% de evangélicos. Não tem igreja presbiteriana lá. Nessas 3 cidades, pastor, não tem igreja presbiteriana. Se o senhor quiser começar uma igreja presbiteriana, já tem todo o suporte para começar lá. Não tem igreja presbiteriana. Precisa ter uma igreja presbiteriana. Precisa ou não precisa, irmãos? Amém ou não amém? Então vamos construir uma igreja presbiteriana lá para abençoar o povo lá também. É assim que toca rock, que seja alegre, viva, dinâmica. Vamos invadir o sertão, irmãos. O sertanejo é o 3º povo menos evangelizado do Brasil. O estado do Ceará é o estado menos evangelizado do Brasil hoje. As romarias, a Padre Cícero, elas agregam 2,5 milhões de pessoas por ano. Pessoas que vão para lá, irmãos. Alguns pastores amigos foram lá, e eu levei eles lá na estátua, né? Eu sempre levo lá na estátua. Eles ficaram apavorados. É o 3º maior monumento do mundo, e aquela estátua atrai pessoas do Brasil inteiro. São pessoas que vão para lá carregando cruz nas costas, andam 100 quilômetros carregando cruz, andam 20, 30 quilômetros cheios de pedras na cabeça, andam alguns quilômetros também de joelhos, sobem um morro altíssimo de joelhos para pagar promessa, andam se autoflagelando, e alguns até morrem ensanguentados. Irmãos, esse dado a mídia não mostra. A Globo não vai mostrar isso para você que eu estou dizendo. Ela vai mostrar aquele monte de gente, aquela fé bonita, né, que todo mundo respeita, que todo mundo ama, que parece que é uma coisa, uma pintura. Mas na verdade as pessoas estão morrendo lá, as pessoas estão se matando lá. E quando alguém vê o outro se autoflagelando e caindo numa poça de sangue, ninguém pode botar a mão e prestar socorro. Os outros romeiros estimulam para que ele continue pagando sua promessa, mesmo que custe a própria vida. Irmãos, é algo desesperador. Aí você pergunta: a igreja não está chegando nas romarias? A igreja está chegando nas romarias. Alguns amigos já têm feito evangelismo nessas romarias, e eles chegam com a seguinte estratégia: alguns param com tendas, com barracas, e dão atendimento com água, lavam os pés, lavam os ferimentos dos romeiros, e ali falam a respeito de Jesus, e ali pregam sobre o nome de Jesus, e ali muitas pessoas entregam suas vidas a Jesus e voltam para casa crentes, transformados e libertos pelo poder de Jesus Cristo. Alguns amigos foram evangelizar um romeiro, e o romeiro não queria parar para dar atenção. Eles falavam: você precisa me ouvir, porque nós somos romeiros também. E aí aquele romeiro parou.
Eles eram crentes. Vocês são romeiros de quem? Nós somos romeiros de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós fizemos uma promessa para o nosso Senhor Jesus Cristo. Qual foi a promessa que vocês fizeram? Nós dissemos para Ele que nós falaríamos da palavra dEle por onde nós fôssemos, para todo mundo que a gente encontrasse. Você é romeiro, você sabe. Se você não ajudar um outro romeiro, a sua prece não vai ser atendida. O cara parou. Me fale então sobre essa promessa que vocês estão pagando. E eles falaram a respeito de Jesus, do amor de Jesus, da libertação de Jesus. Aquele homem entregou a vida para Jesus e voltou para casa transformado. Nós estamos indo com estratégia, de pouco a pouco, mas Deus tem feito uma obra maravilhosa. E o grande desafio agora, como o pastor falou, é que em janeiro a gente faça um grande impacto lá. Levemos pessoas do Brasil inteiro, principalmente aqui da cidade de Campos. Sair um ônibus, 2, 3 ônibus daqui para ir lá para Juazeiro do Norte. Passar 10 dias lá, pregando sobre o amor de Deus, ajudando a terminar de construir a igreja. Você pode falar assim: pastor, eu não sei falar de Jesus. Se você souber segurar uma colher de pedreiro, meu irmão, você vai ajudar. Pastor, eu não sei sair na rua, bater de porta em porta e falar de Jesus. Se você souber, minha irmã, mexer um arroz, fazer o arroz ficar bom, sem ficar empapado, sem queimar no fundo, você está na bênção, está dentro da missão. Então nós queremos pessoas, levantar voluntários que possam trabalhar na obra, fazer de tudo para que a gente leve ainda mais essa chama do Espírito Santo que está no nosso coração, para aquele povo que está perdido, está carente, necessitado da graça de Deus. Algumas pessoas dos interiores, eles não têm acesso à palavra de Deus. Eles vivem em comunidades como se fossem nômades, sem lei, sem religião, sem nada. Por isso nós precisamos tomar uma posição e sair da nossa zona de conforto, para que essas pessoas, elas recebam do amor que nós recebemos também. Então eu convido você a já começar a se inflamar por isso, deixar se envolver por isso, e que o Senhor tome toda a direção daquilo que nós vamos fazer a partir desse tempo, em nome de Jesus, amém? O texto diz: portanto nós também, nós aqui, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa, irmãos? Hebreus capítulo 11, ele vai falar sobre a galeria que nós chamamos de galeria de heróis da fé, não é? Tantos homens, tantas histórias incríveis, tantos feitos maravilhosos. Aí a Bíblia termina o Hebreus capítulo 11 desses homens notáveis e inicia o 12 dizendo: olha, nós temos um legado, nós recebemos um legado e nós precisamos levar esse legado adiante. Nós estamos rodeados de testemunhas que foram fiéis até o fim. Nós estamos rodeados de homens e mulheres valorosos. Nós estamos rodeados de anjos do Senhor. Nós estamos rodeados de demônios que querem nos afligir e nos matar. Nós estamos rodeados por pessoas que necessitam de salvação. É uma grande nuvem de testemunhas que tem ao nosso redor. Portanto, nós que estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas, o que é que nós precisamos fazer? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Amém. Irmão, chegou a hora que a gente recebeu uma ordem, e é imperativo a gente deixar o embaraço. Eu fui para o sertão com outra expectativa. Eu fui para o sertão para ter uma experiência nova, ter um choque de realidade, porque realmente nós temos. Então eu tinha algumas expectativas, mas Deus tinha outras expectativas em mim. E quando nós chegamos ao sertão, nas primeiras vezes, o Senhor começou a inflamar nosso coração. É um lugar que está carente. Esse lugar precisa de gente. Esse lugar precisa de investimento. Esse lugar precisa de amor. Mas eu voltava para Campos e eu percebia que
Eu precisava dar para minha esposa um futuro de estabilidade. E as pessoas me diziam assim: olha, os 4 primeiros anos de casamento, são os 4, eu acho que eram os 4. Os 4 primeiros anos de casado são os 4 anos que vão definir o resto da sua vida. Se você aguentar os 4, se ela aguentar os 4, o resto vai ser mole. Daqui dos 4 para frente vai ser tranquilo. Mas os 4 primeiros, vocês precisam tomar muito cuidado. Eu falava: meu Deus, mas eu quero ir para o sertão. E as pessoas vinham falar assim: rapaz, você acabou de casar. E uma pessoa, um líder, um pastor olhou para minha esposa e falou assim: você não tem perfil para ir para o sertão, não. Lourinha, branquinha, toda dengozinha, não é seu perfil para lá. E eu falei: meu Deus, eu acho que eu estou levando minha esposa para a boca do lobo, porque as pessoas estão preocupadas. Então, as palavras das pessoas e o que elas diziam ao nosso respeito, sobre o nosso perfil, elas incentivavam a gente assim: não vai não. Tem o que fazer aqui, rapaz. Tem gente que não ouviu falar de Jesus aqui em Campos. Vocês vão para lá fazer o quê? Embaraço. O embaraço começou a tentar nos cercar, está entendendo? O embaraço começou a tentar nos cercar. Precisamos estabilizar a vida primeiro. Até que a gente entendeu o seguinte: a gente precisa deixar o embaraço. Senão a nossa vida não vai andar. Senão a gente vai andar para trás. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que ainda não conseguiram viver a plenitude em Deus porque estão presas a embaraços. Não é pecado, é embaraço. É embaraço. Se o pecado te mata, o embaraço te prende. Se você não é uma pessoa morta porque o pecado não te matou, você pode ser ainda um passarinho na gaiola. Você pode ser um peixe no aquário. Um aquário colocado dentro do oceano, mas você dentro do aquário, que só percorreu as pequenas superfícies em Deus. E na vida que Deus quer para você, na vida que Deus tem para você. Jesus conta uma história que eu acho assim maravilhosa. Em Mateus 22, Jesus conta uma história, uma parábola. Jesus fala assim: olha, um rei deu uma festa porque ia ter o casamento do seu filho. E o rei preparou as bodas do filho dele. E aí o rei chamou os convidados, mandou os servos chamarem os convidados. Convidados de toda parte foram chamando. E a Bíblia vai dizer que quando os empregados foram, os servos do rei foram chamar os convidados, um disse que estava ocupado com o seu trabalho, o outro disse que tinha afazeres dentro de casa, o outro disse que tinha outra coisa para fazer. E a história conta que o rei ficou irado e falou com os empregados: saiam pelas ruas, pelas vielas, pelos lugares, qualquer outros lugares, e chamem as pessoas que vocês verem na reta e fala que está tudo pronto para que eles venham às bodas do meu filho. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Preste atenção no que eu vou te dizer. Que Deus preparou uma grande festa para você. E sabe qual é a maior festa que existe no céu? Sabe quando é que o céu toca rock and roll? Sabe quando é que o céu estremece, rompe em cânticos, rompe em glória, sacode, chacoalha tudo? Sabe quando é que isso acontece no céu? Você sabe. Quando um pecador se arrepende. Se a sua vida ainda não está sendo uma vida de festa no seu coração, é porque o seu coração ainda não está alinhado com a festa e com os prazeres do céu. Quando nós alinhamos o nosso coração com o céu, nós vamos querer as coisas do céu, nós vamos gostar das coisas do céu, nós vamos ter prazer nas coisas do céu. Agora, se o nosso coração não estiver alinhado com as coisas do céu, nós vamos estar presos a embaraços. E aí a nossa vida vai continuar na mesmice, a mesma coisa de sempre, o mesmo marido de sempre, ignorante, bruto, insensível, que não beija, que não abraça,
A mesma mulher que não senta à mesa para conversar na hora do almoço, que não dialoga, que só diz que tudo está em cima dela, que ela não aguenta mais cuidar de filho sozinha. A mesma mulher, reclamadora de sempre. O mesmo marido, brigão de sempre, preguiçoso de sempre. Está entendendo? Nós continuamos as mesmas pessoas. Se o nosso coração não estiver alinhado com o céu, nós vamos continuar presos a embaraços. Nós vamos continuar presos às coisas dessa terra. E a igreja brasileira, irmãos, está indo numa direção muito perigosa. Está indo em direção ao relativismo com o pecado. Eu me lembro que eu era novo e surgiu naquela palavra do nada a ver. Lembra? Isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Hoje já não é mais assim. Hoje, quem peca, quem vive no pecado, para embasar, ele não diz que não tem nada a ver, ele tem uma verdade própria, ele tem um embasamento próprio, ele dá textão no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, ele tem embasamento para continuar na vida do pecado. Nós estamos vivendo um tempo perigoso. Sabe por quê? Porque o Facebook tornou um monte de pessoas leigas em doutores de Deus, doutores de divindade. Pessoas leigas que não conhecem a palavra, que nunca viveram com Deus, em discipuladores. E a gente bate palma. E os jovens batem palma. Nós estamos vivendo dias perigosos, irmãos. Sabe qual é uma das nossas maiores lutas lá? Uma das nossas maiores lutas é convencer o cearense a pregar para outro cearense, a se importar com o cearense. Eles não querem, eles querem vir para cá. Eles querem vir para o Sudeste. Ainda querem vir para o Sudeste. Ainda querem crescer de uma forma tremenda e absoluta e incalculável. E um moço que era de lá, da igreja lá, tinha formação, era psiquiatra, trabalhava para o governo e ganhava 13 mil reais por mês. Você queria ganhar 13 mil reais por mês? Mas para ele não estava bom não, irmão. Ele quis vir embora para o Rio de Janeiro para ganhar 25, porque 13 estava pouco. E só quer ganhar dinheiro. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? E a nossa maior crise lá é essa. É dizer para eles: olha, existe algo mais, existe algo além disso aí. Jesus te resgatou, cara. Você precisa pregar para outros. Eu preguei numa igreja lá e preguei uma mensagem evangelística, mensagem de despertamento missionário, igreja lotada. Fiz o apelo e eu achei que eu tinha pregado o melhor sermão da minha vida, pastor. Quando a gente acha isso, é igual prova. A gente faz a melhor prova da vida, já que tira 0, 0, 0, 0,5. Fiz o apelo na esperança assim, vai vir a igreja toda para frente. Não vieram 4 pessoas. Eu não tinha mais o que falar. Eu estava quase, meu suor estava quase transformando em sangue, igual Jesus no Getsemane. De tanto que eu suava. Passei a palavra para o pastor. Irmãos, aí começou a minha vergonha. Porque o pastor bateu tanto na igreja. Parecia que ele estava dando de chicote com 3 pontas. Ele falou: eu tenho vergonha de viver no Ceará. Eu tenho vergonha de ser pastor dessa igreja. Uma igreja que não se importa com ninguém. Uma igreja egoísta, que só olha para o seu umbigo. De crente que não quer nada. Irmãos, e eu não tinha para onde correr. Que ele na frente, o pastor. Mas no final ele pediu perdão. Ele falou assim: o meu nível de indignação é tão grande que eu não consigo mais nem medir minhas palavras para dizer. Que as pessoas estão presas a embaraços. Então chegou a hora, esse texto está dizendo que é imperativo: deixemos todo o embaraço. E o pecado, que não está longe, está bem pertinho de nós.
A segunda coisa que diz aqui: corramos com perseverança. Corramos com perseverança. Essa palavra original está dizendo que é um trecho, corramos o trecho. Foi proposto um trecho, um percurso para nós. E nesse percurso que é a nossa vida aqui, nós precisamos percorrer com perseverança. O que é correr com perseverança? É não amarelar, é não olhar para trás, é permanecer caminhando, é permanecer no caminho, é permanecer acelerando. O que a Bíblia está dizendo é isso. Não tem que parar por causa do medo, olhando para as circunstâncias. Irmãos, quando a gente chegou lá, foi num mês mais quente que tinha, novembro. E aí nós fomos para lá, para a casa do pastor que nos recebeu, e é o nosso pastor, o nosso líder, uma pessoa extraordinária. E ele nos recebeu, nós fomos para a casa dele. Meu carrinho, tadinho, rebaixado de tanta coisa que socou, mas muita coisa dentro, foi lotado. E a nossa mudança iria depois. Então a gente estava lá com as nossas roupas, as coisas de cozinha, algumas coisas, panela. E nós chegamos lá, a casa dele, irmãos. Era aquela casa que tem uma parede só, né, aquele paredão só, e ela segue inteira. E aquele paredão pegava sol o dia inteiro. Então a casa, ela se transformava numa sauna gigante, porque ela ia recebendo calor e acumulando calor, acumulando calor, acumulando calor. E à noite a gente ia dormir passando mal. A gente suava, com um ventilador no pé e outro ventilador aqui, ó, a 3 dedos do meu rosto, mas ventava quente, parecia que era o bafo de Satanás na minha cara. E eu orava, virava para um lado, tirava a roupa toda, ficava assim. Minha mulher não podia encostar em mim, e nem eu nela. Como que encosta? Aí que eu vi que era prova de fogo mesmo. E a gente lá, no segundo dia, irmãos, a gente chorou. Eu falei assim: amor, nossas coisas estão todinhas no carro. Vou entrar no carro agora de noite, amor, que o pastor está dormindo. Vamos embora, vamos sumir daqui, vamos voltar para casa. Voltar lá, pelo menos ter um ar-condicionado, ter um negócio, irmãos. E foi. E foram 2 semanas ali, até conseguirmos a casa que a gente ia alugar. Conseguimos a casa que a gente ia alugar, e tinha que comprar um ar-condicionado, senão a gente ia morrer na casa que a gente alugou também. Então, não tinha nada, não tinha crédito na praça, não tinha cartão de crédito que desse, não tinha nada. O pastor comprou o nome dele para nós, para pagar até Jesus voltar. Botamos o ar-condicionado na casa e mudamos. A nossa mudança não foi. A gente só tinha um colchonete, nossa roupa e os lençóis, né? A roupa de cama. Mas pelo menos tinha um ar-condicionado. Mas não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada. E a nossa geladeira foi chegar só 20 dias depois. Tinha como tomar água gelada, aí arrumamos emprestado que lá chama de gela-água, mas aquele filtro que sai água, né, normal e gelada. Quebrando todo, soltando os pedaços, nós levamos, botamos em casa. Aquilo fez a minha energia cair, porque puxou errado. Enfim, irmãos, por que eu estou falando isso tudo? Se eu for contar tragédia, eu sempre detestei isso. Missionário vai na igreja, só conta tragédia, para depois todo mundo vai, tadinho. Eu não quero. Se eu estou contando esse monte de tragédia, vocês pensam, vocês estão achando que eu vim para cá para motivar vocês, dizer assim: foi muito bom, é maravilhoso, é a coisa mais deliciosa do mundo. Não é não. Eu tive vontade de voltar, e talvez até hoje eu vou chegar lá, eu vou ficar com vontade de voltar, querendo nossas coisas, querendo comer as coisas que a gente gosta, querendo comer uma coisa sem coentro, porque lá é tudo coentro. Ele não suporta coentro, não consegue engolir coentro mais, querendo comer a coisa sem ser uma coisa diferente, da nossa terra, do nosso povo. Um chuvisco, não é um negócio assim. Eu comi tripa de porco lá, frita.
iguaria, tripa de porco, baião de dois com pequi, buchada de bode, tem panelada. Sabe o que é panelada lá? Eles gostam muito de panelada. Panelada são todas as vísceras do porco cozidas e temperadas. Quer experimentar? Então, irmão, são coisas. E aí está longe da família, longe dos amigos. Aí a família vai, liga. E não liga falando assim: isso mesmo, nós estamos orgulhosos, fica aí mesmo. A família liga chorando: ah, como você vai voltar? Volta para cá, nós não estamos aguentando sem vocês, vem embora para cá. Meus irmãos, a gente tinha tudo para parar e desistir. Nós temos tudo para parar e desistir. Ao nosso redor, as coisas parecem que não andam, mas nós temos uma palavra de Deus para estar naquele lugar. E enquanto a gente tiver essa palavra de Deus para estar naquele lugar, é lá que vai ser o lugar, e nós vamos continuar com perseverança. Por quanto tempo eu não sei, mas quando a gente estiver lá, vai estar com perseverança e desfrutando de milagres diários. Milagres diários. Tinha vezes que a gente não contava com nada, ficamos 2 semanas sem ter um passeio, sem poder ir no shopping, para levar minha mulher no shopping, para ver um cinema, porque tinha que fazer as contas, quando não dava. Aí eu falei assim: vamos fazer uma doideira, vamos no cinema. Nós não vamos comer nada, nós só vamos no cinema e voltar para casa. Enche a barriga em casa do que tem, quando voltar come de novo. Faz pipoca em casa depois. Lá fomos nós. R$7 para cada um, que vai dar 14, né? Que paga meia no começo da semana. E era R$20 que tinha que pôr no carro para dar a distância do cinema. Então ia dar mais ou menos R$40 entre combustível, cinema e estacionamento do shopping. Aí lá fomos nós, apertado. Quando a gente estava no caminho, a minha mulher falou assim, porque ela é a gestora administrativa da nossa vida, ela: amor, por que a gente está fazendo, amor? Vai faltar esses R$20, a gente comprava uma carne moída, a gente fazia uma coisa. Vamos voltar, amor? E não, agora que a gente já gastou combustível para chegar até aqui, a gente tem que até lá para poder valer a pena. Tem que a gente vá no shopping e volte. Lá fomos, irmão. Chegou no estacionamento do shopping vazio, na parte de cima. Nesse dia não teve. A gente sempre põe embaixo, mas lá tem a parte no primeiro andar também. Nós fomos lá, a primeira vez que eu fui. Quando a gente chegou lá, não tinha nada, não tinha ninguém, vazio. De repente eu vi Camila abaixar e levantar. Falei assim. Falei: o que foi, amor? Acabei de achar R$20. Vai ser nossa entrada do cinema e vai ser o estacionamento. Glória a Deus. Quem botou R$20 lá? Não sei. Pode ter vindo um anjo colocado ali, em forma de alguém que descuidou, que estava sobrando muito dinheiro. Mas foi um anjo, porque não tinha ninguém em volta da gente, não tinha como fazer nada. Então a gente entendeu que foi de Deus. Eu falei: Senhor, muito obrigado pela tua provisão. Então são pequenos milagres, irmãos, que a gente vai contando, a gente vai percebendo como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel. Chegamos um momento lá que a gente não tinha recurso para acabar de fechar nossas contas. E não tinha de onde vir. Não tinha. Olha, quando Deus manda, até o diabo obedece. Até o diabo obedece. Sabe por quê? Porque quando não teve de onde vir, não tinha nada, surgiu um tal de um FGTS retroativo, antigo, que ficou, que tinha, que não sei o quê. Ela foi na conta dela, tinha lá. Quanto era? Era o PIS. Tinha um salário de PIS lá, R$900. Eu falei: meu Deus, tanto dinheiro. Eu falei assim: eu vou arrebentar, eu vou comprar pizza, eu vou igual criança querendo problema. E ela simplesmente pegou o dinheiro e falou assim: e abriu um caderninho da morte que tem lá. Ela devia ter uma folha preta na frente desse caderno, mas é uma folha rosa. Ela abriu e falou assim: você quer gastar, né? Ó, tanto disso. Irmãos, e eu ia pedindo a Deus: Senhor, faz esse número sumir, faz diminuir, não dá isso não, corrompe a matemática agora, Senhor, não deixa dar isso. E eu via só indo embora.
E primeiro eu vi que eu ia poder comprar uma calça jeans, depois não ia dar mais certa calça jeans, ia ser pelo menos um rodízio de pizza, depois ia ser um sorvete do McDonald's. Não, depois não foi nada. E a gente ainda ia dever R$50. Mas o que a gente tinha que honrar naquele mês foi honrado. Todo mês, irmãos, estica e dá. No final, no outro mês, ela pega, porque está lá o gasto, né? A entrada e o gasto. Todo mês a gente consegue fechar o mês. Mas a conta da entrada com a saída não bate, porque a saída dá uns R$300 a mais, mas fecha. Eu morei numa casa que eu paguei, a primeira casa que a gente alugou, a gente pagava R$50 de luz, usando ar-condicionado torado. Ficamos 3 ou 4 meses pagando R$50 de luz, todo mês. E minha esposa não entendia nada. Eu falei assim: amor, é simples, tem um anjo lá com a mão no relógio, o relógio não anda. E aí a gente foi mudar, ela falou assim: amor, ora para aquele anjo ir atrás de nós e ficar no relógio da outra casa. Mas ele não foi não, irmão, a conta agora foi para 200 e tal. Perseverança. Eu não sei o que você está passando. Por que eu estou falando isso? Eu não sei o que você está passando na sua vida. Talvez a sua conta não feche, a sua conta não bata. Dê prioridade às coisas de Deus, porque Deus vai honrar os seus compromissos. Dê prioridade ao reino de Deus, e Deus vai honrar a sua casa, Deus vai honrar a sua família. Você que é um chefe de família, dê prioridade às coisas do reino de Deus. E você vai ver, porque quem cuida, eu percebi isso, quem cuida da minha esposa não sou eu, quem cuida da minha esposa é Deus. Quem cuida do meu casamento não sou eu, não é ela, quem cuida é Deus. Não tem a lei dos 4 anos para nós tem a lei sim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas para vocês. Dia após dia, Deus acrescenta algo novo, porque nós estamos permanecendo debaixo da palavra dEle. Perseverança, irmãos, perseverança. E a última coisa que eu vejo nesse texto é que nós precisamos cumprir a carreira que nos está proposta. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você tem uma carreira. É tão chique isso, né? Fulano de tal tem tantos anos de carreira como profissional. Você tem uma carreira também. E você pensa: meu Deus, mas eu não tenho carreira nenhuma, só tenho carreira de esposa, só tenho carreira de dona de casa. Você tem uma carreira, a carreira de missionário, a carreira de missionária. Onde você for, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Onde você vai, acontece uma reunião. Você pode estar sozinho, mas tem uma reunião. Que reunião é essa? Pai, Filho e Espírito Santo com vocês. Há uma reunião onde você vai. O que você precisa fazer? Precisa trazer mais pessoas para essa reunião. A reunião está você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que eles querem fazer? Se manifestar para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu parente. É isso. A reunião só tem que aumentar. Só tem que aumentar o número de pessoas. Essa reunião não pode ser uma reunião de condomínio. Essa reunião tem que ser uma reunião agradável, uma reunião de cura, de libertação, de transformação. A gente não está entendendo a palavra que a gente tem, o poder da palavra que a gente tem nas mãos, que é a palavra de Deus, irmãos. Eu contei essa história, eu ouvi esses dias também, achei engraçado de novo, ouvi outra pessoa dizer, não sei se vocês já ouviram, o pastor estava numa igreja, numa cidadezinha de interior, e a igreja, chegou um circo na cidade, e aquele circo que fica muito tempo, né? Lá acontece isso, lá tem um tal de circo Troller, que ele fica entre as 3 cidades, Juazeiro, Barbalha e Missão Velha. Missão Velha, Barbalha, Juazeiro. As cidades ficam cerca de 15 quilômetros uma das outras. E esse circo vai lá, fica um mês aqui, um mês aqui, um mês ali. E aí faz promoção, faz um monte de coisa. Então chegou esse circo. E aí o circo tinha várias sessões, mas tinha a principal, era domingo, 7 horas da noite. O horário do culto da igreja, do pastor. E aí, aos poucos, a igreja começou a esvaziar. A igreja começou a esvaziar. A igreja começou a esvaziar. E o circo começou a encher. E começou um anúncio na cidade que tinha um palhaço naquele circo, que o palhaço era o melhor palhaço que existia. E aí teve um domingo à noite que o pastor foi começar o culto, tinha só
15 pessoas na igreja. O pastor ficou desesperado, desanimado. Encerrou o culto mais cedo e saiu correndo, foi para o circo. Foi atrás do palhaço. E quando chegou lá na cabine do palhaço, o palhaço estava tirando a maquiagem. Um homem triste, deprimido, e fazia todo mundo rolar de rir. E o pastor falou assim: ô seu palhaço, eu queria vir aqui conversar com o senhor. Porque é o seguinte, a minha igreja está só esvaziando, e o circo está só enchendo, e vem todo mundo aqui te ver, vem todo mundo aqui te ouvir. E eu vim te conhecer para saber o que está acontecendo, como é que você faz, o que você está fazendo, que deixa o povo louco e o povo vai embora da igreja. O palhaço falou: simples, pastor, muito simples. A questão é que eu prego uma mentira como se fosse uma verdade, e o senhor prega uma verdade como se ela fosse uma mentira. Muitos de nós vivem o evangelho como se fosse uma mentira, como se Jesus realmente não tivesse vindo em carne, como se Jesus não tivesse realmente feito os milagres que fez, como se Jesus não tivesse realmente dito: olha, se vocês crerem em mim, obras maiores vocês vão fazer. Isso é uma verdade, meus irmãos, e Jesus tem feito isso mesmo. Nós estamos numa igreja, tem um homem lá, o apelido dele é Pelé, e ele é o mais empolgado da igreja. Ele já é coroinha, mas ele dança, ele canta, ele pula. Converteu há alguns meses atrás. Quando tem cantina na igreja, metade da cantina é para Pelé e para a família dele. Ele leva para casa ainda, faz a feira na cantina para ajudar a obra de Deus. Pode ter cantina toda semana, que Pelé está junto toda semana, alegre, para cima, e abraça todo mundo, e sauda todo mundo, e leva um monte de gente para a igreja. Cada hora está levando mais um da família dele. E alguém disse assim para mim: olha, você sabia que Pelé era um homem que era a chacota da rua dele? Não. Por quê? Porque ele chegava bêbado e ele não conseguia entrar em casa, ele caía, ele rolava na rua, as pessoas riam. Ou ele chegava em casa, ele quebrava tudo em casa, ele batia na esposa, queria bater nos filhos. Era um homem violento, era um homem terrível, era um homem cruel, era um homem devoto, era um homem que dizia que detestava, que odiava crente. Esse homem que detestava, que odiava crente, que era um violento, que era um sanguinário, que era um bêbado, que era um beberrão, hoje está lá levantando a mão e adorando o nome de Jesus. Pelé é um homem quebrantado, que ouve a palavra e chora. Sabe o que é isso? É o poder do nome de Jesus. Pessoas que dizem: eu nunca vou largar minha tradição, estão lá chorando aos pés de Jesus. Nós temos reunido às quintas-feiras uma célula da Rede Jovem, que a gente começou agora, uma célula de jovens lá na igreja de Missão Velha. A gente tem tido uma média de 25 jovens toda quinta-feira. Jovens que vão lá, e às vezes eles vão, alguns vão embora, mas tem uns que estão fiéis. Tem uma mocinha lá que ela está lá, vai se batizar. Ela não queria batizar de jeito nenhum, porque ela não falava porquê, ela não falava porquê. E eu falei: você precisa tomar uma decisão na sua vida. Mergulha de cabeça, você tem um chamado, Deus tem um ministério para você. E ela orou, colocou diante do Senhor e começou a frequentar a classe de batismo. E aí ela foi contar a história dela. E ela falou lá na igreja: olha, eu estou frequentando a classe de batismo, mas minha mãe me falou para eu desconsiderar que eu sou filha dela se eu for me batizar na igreja de crente. A minha mãe falou que se eu me casar, se eu me batizar e me casar na igreja de crente, ela não vem nem no meu casamento, ela não quer nem olhar para mim, ela não fala comigo, ela não quer nem saber. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos: eu vou continuar na classe e eu vou me batizar a si mesmo, porque eu tenho convicção do que Jesus fez na minha vida. E nessa casa, irmãos, impenetrável, acontece um acidente. O irmão dessa menina sofre um acidente de moto, bate com a moto em uma manada de vaca que estava passeando no meio da estrada estadual que tem lá na nossa região. E aquele menino quebra as duas pernas, vai para casa com as pernas quebradas, é atendido no hospital, faz todo o procedimento, vai para casa com as pernas quebradas, não consegue andar.
E naquela casa que a mãe desconjurou e falou que não ia nem na igreja nem nada, ela não foi à igreja, mas foi um grupo de homens e de jovens dentro da casa dela pregar sobre o amor de Deus para o filho dela, para ela e para toda a família. Fomos recebidos, fomos acolhidos, eles ouviram a palavra de transformação e hoje o coração deles está aberto para Jesus. Nós não podemos pregar a verdade como se ela fosse uma mentira. Nós temos que permanecer cumprindo a carreira que está proposta para nós. Esses milagres que Jesus tem feito no sertão, Jesus quer fazer na Tapera também. Os milagres que Jesus está fazendo lá em Missão Velha, Ele quer fazer na casa que está do lado da sua casa. Ele quer fazer com seu marido, Ele quer fazer com sua esposa, quer fazer com seu parente que não se rendeu a Ele ainda. Você tem uma carreira, está proposta para você uma carreira, mas você precisa decidir se vai aceitar essa carreira ou não. Está nas suas mãos. Qual vai ser a sua decisão hoje? Sabe o que está acontecendo com o Brasil? A mesma coisa que aconteceu com o barco que Jonas estava indo para Tarsis. Jonas tinha uma carreira proposta para ele, Jonas tinha uma missão, mas Jonas fugiu dessa missão, entrou no barco e foi para o outro lado. Sabe o que aconteceu com aquele barco? A Bíblia fala que veio uma tempestade tão grande que os homens estavam jogando para fora do barco as riquezas que estavam no barco. Jogaram dinheiro para fora, jogaram as riquezas para fora. E Jonas sabe onde estava? Dormindo no porão do navio. Sabe o que está acontecendo com o Brasil? As riquezas foram jogadas fora, foram botadas fora. A nação começou a dar sinais de falência. Sabe por quê? Porque a igreja estava dormindo no porão do navio. Chegou a hora da igreja acordar, despertar desse sono profundo e dizer o que Jonas disse. Jonas falou: só vai parar a tempestade se eu cumprir a minha missão. Eu preciso que vocês façam algo comigo. Me levantem e me lancem, e vai parar essa tempestade. Sabe quando é que vai parar a tempestade no Brasil? Quando você levantar da sua cadeira e for lançado para cumprir a sua carreira. Eu quero orar por você, mas eu quero te dizer uma coisa. Não fique no seu coração com um mito que foi lançado há muito tempo. Missionário é aquele lá, igual o pastor que está lá, se virando para viver, vivendo de oferta. Missionário é ele. Não. Jesus não chamou ninguém para ser membro de igreja. Jesus chamou todos nós para fazermos discípulos. Então todos nós temos a mesma carreira. Eu estou lá, mas cada um de vocês pode estar por aqui ou para onde o Senhor quiser os enviar. O importante hoje é a sua decisão. O que você vai decidir? Cumprir a carreira ou continuar no sono profundo? Decida hoje cumprir aquilo que o Senhor já separou para você e para sua família, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Fale com o Senhor aí. Por que existem ainda tantas crianças que nós encontramos lá que são abusadas, violentadas, vendidas na beira das pistas por R$5, R$2? Existem pais de crianças, irmãos, que quando não conseguem pagar o armazém, eles dão suas filhas de 7, 8 anos para deitarem com os donos dos armazéns para pagarem sua compra. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? A gente só quer crescer e enriquecer. A gente está envolvido com tanto embaraço que a gente não está percebendo que existem meninas que estão sendo violentadas pelos seus próprios pais. Nós temos em nossa igreja uma moça que foi violentada pelo próprio pai, dos 8 aos 12 anos de idade. Onde está você quando essa menina está gritando? Quando essa menina está desesperada? Quando essas crianças estão gritando por um socorro? Onde nós estamos?
E eles gritam: onde Deus está? Deus está em nós, então somos nós que temos que manifestá-lo. Não espere que Jesus envie o anjo para o sertão. Não espere que Jesus mande os anjos pregarem. Jesus já mandou a sua igreja. Não espere que Jesus mande os anjos aqui para pregar para Tapera, para acabar com o tráfico de drogas. Não espere isso. Jesus já chamou você. Quantos mais juniores e adolescentes nós vamos ter que ver perdidos para a criminalidade, morrendo dentro do tráfico, morrendo de bala perdida, morrendo ou assassinando pessoas? Quantas mulheres nós vamos continuar vendo sendo agredidas dentro de casa, sendo surradas, sendo espancadas, sendo mortas? Sem ouvir uma palavra de esperança e de salvação. É hora de cumprir a carreira que Ele separou para você. Eu não vou conseguir cumprir a sua carreira. O pastor David não vai conseguir cumprir a sua carreira. É a sua carreira, é a sua missão. É você e ele. Qual é a sua decisão hoje? Vai continuar a deixar que os gritos sertanejos continuem sem ser ouvidos? Ou você hoje vai se levantar para dar voz àqueles que não têm voz? Senhor, tenha misericórdia de nós. Sabe, nós abrimos mão de tantas coisas, de tantas regalias, de tantos privilégios, de estar aqui com a nossa família. Daqui a pouco a gente volta, 2.000 quilômetros de distância, mas eu não quero voltar sem saber que o Senhor não inflamou o coração de ninguém aqui. Eu quero voltar sabendo que existem pessoas que vão se levantar dizendo: vocês não estão sozinhos, nós estamos com vocês. Existem outros tantos missionários que precisam que igrejas se levantem, para que a gente não se sinta sozinho, sabe, irmãos? Muitas vezes a gente se sentia assim. Eu abraçava minha esposa e parecia que só existia eu e ela nesse mundo. Mas eu não quero mais me sentir assim. Eu quero abraçar ela como se eu estivesse abraçando a igreja da Tapera. Quero abraçar ela como se eu estivesse abraçando as igrejas de Campos, entendendo que nós não estamos sozinhos. Eu quero orar pela sua vida. Se você toma uma posição hoje, toma uma decisão hoje de, a partir de hoje, você vai cumprir a sua missão, vai cumprir a carreira que está proposta para você. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, só vou pedir para você ficar de pé no seu lugar para a gente orar. Você que está dizendo não ao embaraço, não ao pecado. Você que está dizendo: eu vou correr com perseverança. Você que está dizendo: eu vou cumprir a minha carreira. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus.